Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um episódio do podcast Ensine UvaCast. Eu sou Priscila Cardoso, aluna do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Veiga de Almeida, e esse episódio é sobre o cinema surrealista. Eu escolhi esse tema porque eu sou meio doidinha. Não, mentira. Eu adoro o universo da psicologia, eu sou TDAH e acho muito importante a gente quebrar o tabu e falar sobre saúde mental e seus transtornos, comorbidades e outros assuntos que vão ficar para um próximo momento. Mas o assunto de hoje é o cinema surrealista. O surrealismo era um movimento de vanguarda que se baseava nos princípios da crença de que existe uma realidade superior a qual se chega por associações de coisas aparentemente desconexas ou então pelos chamados processos oníricos, ou seja, da decifração dos significados enigmáticos que se elaboravam durante os sonhos. A gente pode dizer então que o surrealismo é, dentre todos os movimentos principais das chamadas vanguardas históricas, que foi o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo foi aquele que com mais persistência se entregou ao objetivo de se libertar dos recalques com que as diversas deteriorações sociais, frutos de guerras e desigualdades entre os homens, desvirtuam a essência da linguagem e debilitam, consequentemente, sua competência comunicativa no atinente à capacidade que ela tem de expressar, de maneira entranhável, ideias, sentimentos e modos de comportamento. Essa firme vontade de eliminar os efeitos mais devastadores desse tipo de deturpação assentava assim os alicerces do culto dos surrealistas, a expectativa de que o homem também se libertaria de alguns fardos que o condenam a uma existência degradada. Desse ponto de vista, é muito coerente lidar com o pressuposto de que a principal subversão do surrealismo recai sobre a linguagem, sempre considerada como estrutura constituinte do humano e, consequentemente, como sistema formador de um complexo campo simbólico, cuja sondagem propiciaria dados que permitissem o acesso a domínios da realidade superior. Fiel a essas ideias, o cinema surrealista, mesmo tendo herdado dos movimentos da vanguarda, citados como espírito subversivo, centralizou fundamentalmente seus objetivos na construção de textos visuais em que a organização dos componentes de vários códigos permitia, de um lado, a formação de mensagens originais e, do outro, moldar essas mensagens ao desejo de recuperar com elas parcelas da essência das relações humanas mais justas. O cinema surrealista representava, assim, uma tentativa artística de transformar a expressividade em instrumento apto ao iniludível propósito de fazer com que a linguagem desentranhasse algo dos seus incontáveis segredos. Cá entre nós, se tem uma coisa que um cão andaluz e a concha e o clérigo desperta na gente, é a similaridade com aqueles nossos sonhos mais loucos, né não? Voltando ao assunto. Para se levar a cabo tal empreendimento, havia uma necessidade de se entregar ao jogo de arquitetar combinações de signos cujas estruturas não respeitassem normas de uma lógica citada pelos surrealistas como produto das diversas perversidades ideológicas perpetradas por aqueles que, em nome dos conceitos de ordem e de justiça da sociedade burguesa, protegiam a hipocrisia e manipulavam sem escrúpulo promessas de um mundo melhor. Era prioritário, então, transformar a rebeldia surrealista contra esse estado das coisas numa ferramenta capaz de reajustar os diversos componentes da linguagem e, dessa forma, criar modalidades expressivas em termos artísticos e sociais com o intuito de resgatar significados cuja espontaneidade tinha sido soterrada pelos diversos autoritarismos postos em práticas no decurso da caminhada humana. Era imprescindível para o cinema surrealista, abre aspas, atinar com a seiva que circula no sistema vascular das palavras, das imagens e dos gestos, já que o conhecimento do que há de entranhável nesse sistema fornecia bases sólidas para se adentrar na aventura das transformações individuais e coletivas. Fecha aspas. Os
grandes pintores surrealistas acreditavam que limitar a representação das coisas aos moldes formulados pela consciência era restringir de maneira intolerável a liberdade e, além disso, reduzir ao mínimo insignificante as riquezas e possibilidades significativas da existência. Compreende-se que nesse quadro de referências, as obras pictóricas do surrealismo, inspiradas com frequência no pensamento de Freud, tal qual a Metamorfose de Narciso, de Salvador Dalí, proclamaram a importância de representar os processos do inconsciente, da alucinação e do sonho. Com isso, as imagens reprimidas e os traumas de diversa ordem vieram à luz. A imagem literária, criada por Lautréamont, poeta francês do século XIX e admirado pelos surrealistas, quando numa passagem de seus cantos de Maldoror define beleza como o encontro fortuito de uma máquina de costura e um guarda-chuva sobre uma mesa de dissecação. Expressa à perfeição o lema de que a convivência nasce da aproximação, num lugar do espaço poético, de coisas distantes e às vezes contraditórias. Tal divisa foi explorada pelos pintores do surrealismo até a exaustão e o cinema surrealista mais autêntico se vale dela em filmes tão representativos como Um Cão Andaluz, de 1929, e A Idade do Ouro, de 1930, ambas as obras de Luis Buñuel. Além disso, esse tipo de junção não só transmuta a disposição habitual dos objetos da realidade cotidiana, mas põe em evidência o papel que o inconsciente desempenha nesses deslocamentos, valorizando assim as visões alucinatórias e os recursos da escrita automática. Ou seja, a prática de ir concatenando sem levar em conta pressupostos racionais, frases ou imagens aparentemente absurdas, objetos ou coisas desprovidas de qualquer semelhança palpável. Com base nessa ideia, os postulados do surrealismo foram se consolidando durante a década de 1920, sem que pintores, fotógrafos e cineastas abdicassem do princípio de que o culto à liberdade, em todos os sentidos, deveria estar sempre acima de qualquer norma. Livre estou, não posso mais segurar. O cinema, já nos seus primeiros suspiros, libertava as linguagens de gestos e dos objetos das amarras utilitárias. Em particular, o cinema surrealista encarnou e ainda encarna uma constante luta contra a sacrossanta perseverança do uso conservador dos signos, contra os lacres utilizados para engarrafar a significação e imobilizá-la nos parâmetros de uma ordem social hipócrita. Embora as posições ideológicas e estéticas dos dadaístas e dos surrealistas sejam, em muitos aspectos, bastante divergentes, a gente pode dizer que tanto o dadaísmo quanto o surrealismo coincidiam na tentativa de tornar estranha a realidade, de fazer com que ela não fosse familiar e discrepar radicalmente da maneira de expressar esse processo. Os surrealistas tinham como principal objetivo fazer com que os espectadores se aproximassem dos filmes e, para tanto, construíam obras cinematográficas estranhas, sempre com o intuito de romper as fronteiras entre a realidade e o sonho, entre o inconsciente e o consciente, e dessa forma levar a curiosidade dos espectadores para dentro dos filmes. Estes cineastas queriam incitar a plateia a procurar neles traços que poderiam propiciar pistas para solucionar seus muitos enigmas ou para tentar reconstruir uma narrativa que tinha sido construída de maneira não linear. A gente vê essa característica em A Concha e o Clérigo, de Germain Dulac, e Um Cão Andaluz, de Luis Buñuel. O espírito subversivo de ambos os movimentos tinha raízes em comum. A rejeição das formas artísticas estagnadas em modos de representação conservadores e a revolta contra a falsa moral de uma sociedade pós-guerra intolerante e opressora. Por consequência, o cataclismo da Primeira Guerra Mundial tinha tornado impossível que os artistas, principalmente os que se sentiam comprometidos e responsáveis, se refugiassem na filosofia ou na religião,
como geralmente acontece nos momentos de crise profunda. O coração dos anos 20, período em que o surrealismo se firma como um movimento artístico, acontecem coisas novas e estranhas. O prenúncio da Segunda Guerra Mundial, Stalin ascende ao poder, Hitler escreve Mein Kampf, Mussolini mostra as garras do fascismo e Salazar toma o poder em Portugal. Havia aí uma irrefutável vontade de viver e, em certa medida, os artistas dessa época ressuscitavam os ideais da chamada Arte Nouveau, uma vontade cega de negar a história e de se opor à férrea moralidade vitoriana. A arte nova se propunha a mudar radicalmente o entorno humano, encher o mundo com coisas novas e humanizar as tecnologias. E embora os vanguardistas coincidissem com alguns aspectos dessa atitude, no caso do surrealismo, o ideal não era povoar o mundo com coisas novas, mas encontrar no outro lado das coisas encantos que ainda não tinham sido descobertos. Então, as duas guerras mundiais foram hecatombes sem precedentes, absurdos aborrecíveis. Semearam morte em todos os recantos de nosso planeta e não solucionaram quase nada. A sociedade surgida de seus escombros continuou sendo, em quase todos os domínios, um simulacro de convivência em que a hipocrisia prosseguiu seu reinado como se nada tivesse acontecido. A linguagem adulterada, estagnada nos hábitos do lugar comum e da mesmice, fez com que a comunicação entre os seres humanos se tornasse cada vez mais falaz. Em todo caso, sem levar em conta os alcances das doenças que contaminaram a linguagem, o surrealismo seria, em boa parte, incompreensível e, sobretudo, carente de transcendência se o isolássemos desse contexto histórico e teria com certeza morrido na indigestão que causou na burguesia. Seu espírito rebelde teria naufragado na represa que, durante as décadas de 1920 e 1930, ele foi construindo com as águas dos muitos escândalos provocados pelos seus protagonistas e pelas obras que compuseram. É só lembrar, por exemplo, que A Idade do Ouro, filme de Buñuel e Dalí, estreado em novembro de 1930, ficou proibido na França até 1980. Hoje se reconhece que, dentre as diversas linguagens que o surrealismo desejava restaurar, as que o cinema surrealista utiliza são, levando em conta a singularidade das imagens que nos seus principais filmes se congregam, as que melhor explicam o mundo, ainda desconhecido, que subjaz as ruínas que a hipocrisia social e os horrores da guerra disseminaram. Em outras palavras, na galáxia do surrealismo, como alguém já disse, a ideia de uma liberdade sempre almejada é a única estrela fixa. Os filmes propriamente surrealistas da década de 1920 apresentam com diferentes graus de intensidade a particularidade de não terem sido estruturados de acordo com as normas dos relatos lineares. A esse respeito, o mais radical sem dúvida é Um Cão Andaluz, porque nele as ações imitam de maneira persistente o fluxo desconexo dos sonhos e, por meio desse recurso, dilui-se o princípio da continuidade espaço-temporal fundamental nas diferentes teorias da montagem e, em especial, das teorias de vanguarda marcadas pela Revolução Russa, que foi o construtivismo, maquinismo e o futurismo. Após a Segunda Guerra Mundial, os surrealistas da geração de Ado Quirou lançavam-se à experiência de ampliar o universo do irracional, utilizando o recurso de colar sobras de outros filmes. No campo do cinema documental, numerosas realizações cinematográficas, seguindo em parte as trilhas abertas por Buñuel, traziam até os olhos atônitos dos espectadores imagem em que as rebeldias e as rupturas poéticas do surrealismo ampliavam os horizontes da irracionalidade e multiplicavam os objetos do desejo. A
trajetória do cinema surrealista apresenta uma das suas conquistas mais relevantes, a que se define com base em obras que têm como característica de mais destaque a elaboração de filmes em que o cinema documental e o de ficção se confundem. Paradigma máximo desse experimento é W.R. Mistérios do Organismo, do cineasta iugoslavo Dušan Makavejev. E mais uma vez, a presença de Buñuel se deixa sentir em passagens do filme de Makavejev, que refletem as heterodoxias retratadas pelo cineasta espanhol em A Via Láctea. Um cinema, enfim, que finca suas raízes mais profundas em A Idade do Ouro, mas que tem em filmes como Julieta dos Espíritos e Amarcord, de Federico Fellini, momentos deslumbrantes tão perfeitos quanto os conseguidos por Buñuel em Viridiana, O Anjo Exterminador, Simão do Deserto, Bela da Tarde, Tristana, O Discreto Charme da Burguesia, O Fantasma da Liberdade e Esse Obscuro Objeto do Desejo. Para alguns, os filmes que representam os valores fundamentais do surrealismo são aqueles que Buñuel e somente ele soube fazer. É claro que seria injusto terminar com essa frase, né? Porque há seguidores tão ilustres como David Lynch e, em certa medida, Pedro Almodóvar, e ainda um conjunto de diretores latino-americanos que também se entregam à aventura de fazer filmes surrealistas. Alejandro Jodorowsky, Arturo Ripstein e Eliseu Subiela, para citar somente alguns. Bom, é isso. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do podcast, tenham compreendido um pouco, sobre o cinema surrealista. É muito louco, mas eu adoro. É isso, me sigam nas redes sociais, eu tô no Instagram, Brice Cardoso, e no YouTube também, postando alguns trabalhos meus da faculdade, do curso de cinema e audiovisual. E é isso, beijos e até breve.